seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz de estar aqui trazendo mais uma mensagem do Senhor para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre não perder as oportunidades. A história de hoje, que vai falar sobre a vida de Jael, nos fala que ela não perde a oportunidade, cumpre o propósito do Senhor para aquele tempo. Nós encontramos a história dela em Juízes capítulo 4, versículo 2, que diz assim: O Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferros e durante 20 anos o oprimia violentamente. O povo de Israel estava sofrendo com a perseguição do povo cananeu. Só que eles estavam ali naquela situação porque tinham desobedecido ao Senhor. Mas nesse tempo, Deus levanta uma mulher, que essa eu sei que você conhece, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, que julgava o povo naquele tempo. É tão interessante que nós observamos a mulher lutando por seu espaço, sendo que na verdade Deus nunca quis tirar nenhuma de nós dos seus papéis fundamentais na sociedade. Somos nós mesmas que colocamos limite para algo que o Senhor não coloca. E Débora, juntamente com Jael, foi fundamental nesse tempo para a conquista da paz para o povo de Israel. E lá no versículo 9 vai dizer assim: Disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua honra pela operação que empreendeste, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Aqui a palavra do Senhor está nos lembrando e nos informando que quando Baraque vai até Débora para pedir um aconselhamento, para que Deus falasse com Débora, ele pede para Débora caminhar com ele rumo à batalha. Não era a função de Débora ir na frente da batalha, só que naquele dia Débora vai e fala: olha, a vitória sobre Sísera, que era o comandante do exército cananeu, será dado a uma mulher. Nós não continuarmos lendo, a gente pensa que a vitória vai ser de Débora. Claro que foi, mas quem contribuiu para que isso ocorresse foi Jael. Ah, então ela era chefe, coronel numa batalha? Não. Naquela época, mulheres não faziam essas funções. Hoje nós encontramos mulheres em todos os cargos, mas naquela época não. Jael era uma simples dona de casa. Ela tinha ali os seus afazeres, só que na oportunidade certa, ela ajuda o seu povo com a estratégia que tem nas mãos. Lá no versículo 15 vai dizer assim: O Senhor derrotou Sísera com todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Quer dizer, a conquista veio porque Deus prometeu que viria. Nós sabemos com a leitura da palavra de que o povo cananeu, eles eram 50 mil e o povo de Israel era apenas 10 mil. É um cálculo que não bate. A matemática de Deus é completamente diferente da nossa. Esse cálculo jamais funcionaria. 50 mil homens ser derrotados por 10 mil não dá certo, não é mesmo? Mas quando o Senhor está na peleja, não tem nada que não possa ser feito. E aí a palavra do Senhor lá no versículo 17 vai nos falar assim, ó: Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Então, Jael, esposa de Éber, vivia ali no meio termo entre os dois povos, e havia um acordo de paz entre a família de Éber e os cananeus. Então, quando o comandante do povo cananeu percebe a derrota, ele larga seu carro e corre atrás de um abrigo, um lugar para ficar seguro, porque ele sabia que ele seria morto. Então ele vai até Éber, na casa de Éber, na tenda de Éber, porque pensando que ali ele seria
guardado e protegido do que viria sobre ele. Só que ele não sabia que quando ele batesse na porta, Jael abriria. Lá no versículo 18 diz assim: Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela cobriu com uma coberta. O que essa mulher fez de tão grande? Recepcionou, foi uma boa hóspede. Vem, entra aqui mesmo. Peraí que eu vou preparar para você uma coberta que provavelmente tenha sido confeccionado pelas suas mãos. Toda mulher naquela época tinha o domínio sobre a arte da costura, do desenvolver uma trama, de fazer tecidos para cuidar da sua família. Era a função da mulher isso, cuidar da casa, preparar todos os cuidados que eram necessários para manter uma casa funcionando. Então, como uma boa hospedeira que é Jael, ela manda esse homem entrar e se deitar e ficar ali coberto, descansando, porque ele estava exausto da batalha. O seu semblante era de desespero e ela vê uma oportunidade de fazer algo a respeito. Não sabemos o que passou na cabeça dela, mas nós podemos imaginar que talvez ela tenha ali pensado: tomara que chegue alguém logo, matar esse homem e tirar esse inimigo de dentro da minha casa, esse homem mau que tem pelejado contra o povo de Israel há tanto tempo. Mas ela não perde a oportunidade de fazer algo. E no versículo 19 diz assim: então ele lhe disse: dai-me, peço-te um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Aqui temos mais uma habilidade dessa doce e gentil mulher. Jael agora dá ali do alimento do seu lar para aquele homem. Ele pede água, mas água não era suficiente para tratar bem um hóspede, para acalmar aquele hóspede e colocar na cabeça dele de que ele estava seguro naquele lugar. Ela primeiro recepciona ele, coloca ele dentro de casa, dá uma coberta para ele se aconchegar naquele ambiente. Agora ele já está à vontade. Ele já pede água para beber porque ele está com sede. E ela vem ali com algo que ela preparou com as suas mãos. Ela traz um odre de leite. Esse odre era um odre especial que as mulheres guardavam para ali a sua manteiga, o seu queijo. Então elas pegavam e penduravam aquele odre ali para depois fazer o que seria necessário, distribuir o leite para suas outras funções dentro de casa. E ela serve isso, algo que ela estava cuidando para sua família, para esse homem que estava tentando ficar escondido ali para se livrar da morte. No versículo 20 diz assim: ele voltou a dizer: ponte a porta da tenda. Se alguém vier e perguntar: há alguém aqui? Responda: não. Olha o tanto que ele fica à vontade. Você consegue observar que ele já estava achando que era da família? Esse homem já estava ali folgado, pedindo para Jael ficar na porta da tenda, ali de prontidão, se caso algum soldado passasse, alguém passasse por ali, avisasse que não tem ninguém, ó, fica tranquilo, passa direto, que não tem ninguém na minha casa. Só que Jael vê que ele não era uma boa pessoa. Jael talvez tenha conhecido ele no contrato ali do seu marido com esse povo, não sabemos como que foi, mas ela percebe que ele estava fugindo e de que ela tinha que fazer algo. E no versículo 21 diz: então Jael, mulher de Heber, lançou mão de uma estaca da tenda e de um martelo, dirigiu-se mansamente até ele, enquanto dormia profundamente, pois estava muito cansado. Levou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar no chão, e ele morreu. Uau! Sabe quem que eu lembro aqui nessa história? Eu lembro do rei Davi, antes de ser rei, do pequeno Davi, com as suas pedrinhas, indo ao encontro do gigante Golias. O que ele tinha nas suas mãos? Era uma espada? Era algo que ia, uma arma que ia derrotar ali o inimigo? Não. Ele tinha as pedrinhas e o seu estilingue, algo que ele treinava no seu dia a dia. E o que essa mulher tem nas mãos? Uma arma? Ela é agora um soldado de Israel? Não.
Ela poderia ter entrado dentro de casa e procurado uma espada do seu esposo, mas ela não fez isso porque ela não tinha habilidade com espada. E nós percebemos que quando nós queremos avançar com elementos que não são nossos, nós perdemos as batalhas. Mas quando nós usamos os elementos que o Senhor confiou a nós, a vitória é garantida. Ela pega ali uma estaca da sua tenda. Por que será que ela pegou uma estaca? Porque as mulheres naquele tempo era que armava as tendas. E esse povo queneu, que era da família do esposo dela, eles eram nômades, eles viajavam entre os lugares, né? Tava difícil num lugar, eles partiam para outro, então eles não permaneciam num só lugar. E com isso, todas as mulheres da tribo ali do grupo era que armava e desarmava a tenda. Então ela tinha a habilidade em cravar a estaca no chão para que a sua tenda suportasse ali os ventos e as tempestades que viria. Algo que nós podemos pensar assim, nossa, será que eu preciso aprender isso mesmo? Muitas vezes nós fazemos isso, nós perdemos as oportunidades de aprender algo no nosso dia a dia, porque nós achamos que nunca vamos precisar daquilo. Mas tudo que o Senhor nos permite aprender será útil no nosso dia a dia. E não podemos menosprezar o colocar uma estaca, preparar uma tenda, fazer um leite, fazer uma coberta, tudo isso é útil nas mãos daquele que cumpre o propósito do Senhor. Por isso, não menospreze quem você é. Por isso, não fique de olho nas pessoas que estão no auge. Quem estava no auge naquele tempo era Débora. Ela era uma mulher muito conhecida, muito popular. Todos iam até ela buscar o conselho do Senhor. E tinha ali algo especial de Deus na vida de Débora. Mas Jael não queria ser como Débora. Jael era apenas uma dona de casa, disposta a fazer tudo com excelência para que sua família vivesse bem. Incrível, não é mesmo? Só que no tempo oportuno aparece ali um homem a qual está aprisionando o povo, assustando o povo de Israel, anos de perseguição. E agora está ali dentro da sua casa, tomando do seu leite, comendo daquilo que é da sua família, deitando ali na sua coberta que ela preparara com as suas mãos, e ela tem que agir. E tem que agir rapidamente e com sabedoria. E a palavra do Senhor nos falou que ela foi mansamente, ele não escutou ela chegando, ele não percebeu o perigo, ela não alarmou, ela não gritou, ai, tem alguém querendo aqui me matar. Se ela tivesse feito isso, ele era um soldado preparado. Com certeza ele mataria ela e todos que estivessem ali naquela casa. Mas ela não. Ela deixa o inimigo pensar que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, entra mesmo, se refugia da minha casa é segura. E na hora certa ela age. Como não aparece, a Bíblia não fala que apareceu alguém para fazer o que deveria ser feito. Ela pega as ferramentas que ela tem. Não uma espada, não uma faca, ela pega uma estaca, que é algo que ela domina, com um martelo, porque ela precisava de ter força para conseguir fazer antes que ele acordasse, porque se ele acordasse, tudo ficaria complicado para ela. Então, com precisão, com a ferramenta certa, ela mata o inimigo. E no versículo 22 diz assim: eis que perseguindo Baraque a Sísera, Baraque é o capitão, comandante do exército de Israel. Ele está procurando Sísera. Jael lhe sai ao encontro e diz-lhe: vem e te mostrarei o homem que buscas. Ele a seguiu e eis que Sísera jazia morto com a estaca encravada na têmporas. Assim Deus, naquele dia, sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Que maravilhoso saber que Deus peleja por nós, Deus trabalha por nós e usa daquilo que nós temos para cumprir o propósito dele.
A palavra do Senhor, no início do capítulo 4, ele vai nos dizer que o povo orou e clamou a Deus por socorro. E Deus veio em resposta. Usa ali Débora como uma mulher que profetiza sobre o povo. Deus dá também a estratégia para Débora de como agir, como se portar, mesmo sendo um número muito pequeno. E Deus vai ali cumprindo. E no final, Deus usa Jael para finalizar a obra dele naquele tempo. No capítulo 5, verso 6 diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem. Os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Jael fica registrada na história no tempo de Jael. Nos anos em que Jael existia, foi marcada a história por essa mulher. Essa mulher que não estava preocupada em ser quem ela não era. Uma mulher que não sabia, ela não foi preparada para um inimigo entrar dentro da sua casa e ela agir com tanta prudência. Ela foi preparada para ser aquilo que Deus confiou para ela, uma dona de casa apta para cumprir o propósito do Senhor. Muitas vezes nós erramos querendo ser aquilo que não somos e nos perdemos e não conseguimos enxergar quem nós somos. Mas que o Espírito Santo de Deus nesse dia te revele a verdadeira essência de quem você é. Você não perderá as oportunidades na sua vida e você cumprirá o chamado do Senhor a qual Ele te confiou. E se nós continuarmos lendo no versículo 24 do capítulo 5, que é a canção de Débora. Naquela época, a história era passada através de uma canção. E na canção de Débora, nós percebemos que Jael é lembrada. Diz assim no versículo 24: bendita seja Jael, mulher de Éber, o queneu, sobre as mulheres. Bendita seja sobre as mulheres na tenda. Olha lá, ela é louvada agora, ela é admirada agora pelos seus feitos, porque o Senhor quis isso para Jael, o Senhor confiou isso a Jael. No versículo 25 diz: a água pediu ele e ela lhe deu leite, em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. Tá vendo aqui o preparado que ela entrega para ele? Ela era uma dona de casa muito sábia. Ela deixa ali tudo preparado no tempo certo para que a sua família se alimente do melhor. Ela então serve ele manteiga, o leite já preparado, coalhado ali na medida certa para convencer ele de que tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E no versículo 26 diz: a estaca estendeu a mão esquerda e o martelo dos trabalhadores a mão direita. Matou Cícera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as têmporas. Entre seus pés se encurvou, caiu e ficou estirado. Entre seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. E no versículo 32 diz assim: a terra teve sossego durante 40 anos. Quantos anos eles foram oprimidos? 20. Quantos anos houve paz? 40. Quando nós não trocamos as funções que temos que fazer, a paz nos ambientes, a tranquilidade em nosso meio. Teve tribulação por 20 anos, mas agora teve o dobro, 40 anos de paz, por causa de Débora e de Jael. Jael foi fundamental para essa história ser concluída com sucesso, porque ela cumpriu o propósito do Senhor na sua vida. Por isso, não menospreze aquilo que você faz hoje. Não acredite nas mentiras do inimigo dizendo que você não tem valor. O que você faz não é importante. Não subestime o cargo que o Senhor lhe confiou. E o cargo que o Senhor nos confia vai além do cargo humano. Nós queremos alcançar o topo, ser visível, ser vista pela sociedade. E o Senhor somente quer que nós trabalhemos com as nossas mãos naquilo que Ele nos confiou. Por isso, se você é uma dona de casa, seja a melhor dona de casa.
Se você é dona de casa e mãe, seja a melhor. Eduque seus filhos para que eles também entendam o propósito deles aqui na terra. Mas se você sai para trabalhar, não menospreze o seu trabalho. Desde um médico lá no topo até a pessoa que cuida da limpeza do hospital, todos são importantes. Porque sem a limpeza, o médico não trabalha com qualidade. Porque nós sabemos que tem várias doenças que são transmitidas por ambiente sujo. Por isso, não menospreze aquilo que o Senhor te confiou. Faça com excelência, porque o Senhor vai colocar na sua mão, na hora certa, a oportunidade certeira para haver paz por muito mais tempo do que a sua tribulação. Que Deus abençoe sua vida, que você possa aprender, com essa grande história de Jael. Medite ali nos versículos, também assista, eu já deixei a história de Débora aqui, eu vou deixar o link na descrição, para que você também assista e entenda o contexto inteiro dessa história e aprenda com essas duas mulheres. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.